E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos dar sequência nas nossas aulas de zoologia, o estudo dos animais, o estudo do reino Animalia. Fechou? Então, pessoal, olha só. Vamos começar a estudar o filo porífera, tá? O filo dos poríferos, as esponjas, beleza? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? Jaguabio, beleza? Jaguar.bio, onde geralmente eu costumo colocar algumas dicas de vestibulares, tá bom? Algumas informações de biologia que pode te ajudar ao entendimento, tá? Então, pessoal, vamos lá, pega a sua apostila, unidade 2, apostila do CPV e vem comigo. Então, pessoal, vamos aos tópicos da aula. O que será que a gente vai ver nessa aula, hein, professor Jaguar? Nessa aula, galera, a gente vai ver cladograma, tá bom? Até o final das nossas aulas de zoologia, vocês vão entender certinho o cladograma dos 9 filos que o vestibular cobra, tá? Vamos estar vendo também as características gerais dos poríferos, beleza? Do filo porífera, dos poríferos, e também a classificação, tá? Tudo isso nessa aula, que vai ser a parte 1, beleza? Na semana que vem, a gente vai entrar com os tópicos da parte 2 do filo porífera, tá? Semana que vem vocês vão ver tipos celulares, nutrição e reprodução, tá bom? Então, tudo isso vai ser na parte 2 semana que vem. Então, bora de parte 1 de cladograma, características gerais e classificação agora. Então, pessoal, vamos começar pelo cladograma, tá bom? O que é o cladograma? O cladograma, pessoal, é um diagrama, tá? Onde a gente estuda a relação filogenética. Nossa, professor, que palavrão. Pessoal, relação filogenética é relação de parentesco. Então, por exemplo, aqui, ó, o filo dos cordados, que é o filo que o ser humano pertence, olha só, se você vem aqui, ó, quem que é o mais próximo, tá bom? Na evolução dos cordados? São os equinodermatas, os equinodermos, por exemplo, uma estrela do mar, tá? Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso a partir de aqui, ó, de um ancestral. Então, desse ancestral comum aqui, surgiu essa linhagem que deu origem aos cordados e surgiu essa linhagem que deu origem aos equinodermos, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem isso ao longo de todo esse cladograma. Então, o cladograma é uma ferramenta, um diagrama, onde a gente analisa os grupos, tá, de seres vivos a partir de uma visão filogenética, a partir de uma visão de parentesco, tá bom? E olha só, esse aqui é o cladograma dos animais, tá? Então tem 9 filos de animais que a gente estuda para os vestibulares. Começamos aqui, pessoal, com os poríferos, tá bom? Aí depois a gente vai estudar os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermatas e os cordados, tá? Lembrando que o ancestral que deu origem, tá? A linhagem, tá? Que surgiu os animais, o ancestral comum dos animais é um protozoário aqui embaixo, ó. E aí, pessoal, todos os animais eles apresentam algumas características em comum que foi surgindo ao longo da evolução. São eucariontes, heterotróficos, multicelulares e tem que apresentar o estágio larval de blástula, tá? Tem que apresentar o estágio larval de blástula. Se você ficou com um pouco de dúvida em relação a isso, assistam a minha aula de introdução à zoologia, tá, pessoal? Muito importante saber disso. E agora a gente vem aqui para a primeira linhagem, ó, que deu origem aos poríferos. Então vamos estudar os poríferos, tá? Uma característica muito importante dos poríferos, não possuem tecidos verdadeiros, sem tecidos verdadeiros. Então bora analisar essa primeira linhagem nessa aula. Então beleza, pessoal. Agora que vocês viram o cladograma, né? A gente está na primeira linhagem aí estudando os animais, tá? Os poríferos propriamente dito, as esponjas. Vamos às características gerais, beleza? As provas gostam muito de cobrar características gerais dos grupos. Então vamos falar das características gerais dos poríferos. E a primeira característica é que esse filo é o filo das esponjas. Jaguar, como assim esponja, né? Eu nunca vi uma esponja. Aqui, pessoal, uma imagem de uma esponja, tá? Nossa, eu pensei que era aquela esponja que a gente usa, né, para lavar louça, aquela amarela, de um ladinho amarelo, outro é verde. Não,
Isso aqui é um animal, pessoal. Isso é um bicho, tá? É uma esponja, tá? Aposto que vocês já assistiram esse desenho aqui, né? O Bob Esponja. O Bob Esponja, pessoal, ele foi pensado, tá? A partir das esponjas do mar, a partir dos poríferos. Então, o Bob Esponja é um porífero, tá bom? Tá? Lembra do Bob Esponja? Ele é todo cheio de buraquinho, tá? De poros. Isso é real, tá? Isso é uma característica de uma esponja. O Bob Esponja é um porífero, beleza? Segunda característica, pessoal, presença de poros pelo corpo, tá? Então, as esponjas, pessoal, tem vários buracos, vários poros por onde a água entra, tá? E junto com a água vem os nutrientes necessários para a sobrevivência desses animais. Por isso que o Bob Esponja tem um monte de buraquinho, né? São poros. Poros na biologia é buracos, tá, pessoal? Então, aqui, olha só, esse aqui foi um desenho autoral que eu fiz, tá bom? Na aula da semana que vem, vocês vão ver maior esse desenho, eu vou explicar parte por parte desse desenho. Só que o importante agora é vocês verem, olha só, que tem uns poros aqui em verde, ó, que é por onde a água entra, tá? Então, a água, ela faz esse caminho aqui, ó, ela sai do meio e entra, tá? Dentro do corpo da esponja, beleza? Como que essa água entra? Pelos poros. Uma outra característica, pessoal, é que as esponjas são sésseis, né? Nossa, o que é um ser séssil? Um ser séssil, pessoal, é um ser parado, tá? Um ser que não se locomove, beleza? Então, as esponjas, você não vê uma esponja do mar saindo correndo, entendeu? Diferente de um peixe. Um peixe, ele é errante. O que é um ser errante? É um ser que se movimenta, que se locomove, tá? Um ser séssil é um ser que não se locomove. E as esponjas do mar, pessoal, olha só, elas ficam paradinhas, tá? Ficam presas em um substrato, filtrando a água e adquirindo seus nutrientes ali que estão na água, beleza? Então as esponjas são sésseis, tá? Uma outra característica das esponjas é que elas são assimétricas, beleza? Pessoal, se vocês não viram a minha aula, tá, de introdução à zoologia, onde eu explico a questão de simetria, o que é um ser assimétrico, o que é uma simetria radial, o que é uma simetria bilateral, corram lá e assistam, beleza? É uma aula super importante. As esponjas são assimétricas, ou seja, ó, aqui tem duas imagens de esponjas, tá? Se eu pego, ó, todo esse indivíduo aqui é uma esponja. Se eu tento traçar um plano de corte e dividir duas partes iguais, eu não consigo. Se eu tento, tá, traçar aqui planos de corte e tentar pegar aqui, ó, pedacinhos que são iguais entre si, eu também não encontro. A mesma coisa nessa outra esponja, ó. Se eu pego aqui e tento traçar um plano de corte no meio e ver duas partes, tá, exatamente iguais, espelhadas, eu não consigo. Se eu tento aqui traçar, ó, planos de cortes a fim de conseguir partes idênticas, eu não consigo. Então, não tem uma simetria, pessoal. Por não ter uma simetria, as esponjas são assimétricas. Esse A aqui na frente é negação, é não. Então, esses seres não possuem simetria, assimétricos. Fechou? Uma outra característica das esponjas, tá? E essa característica é uma das que mais caem nos vestibulares, tá? De todas as características, essa com certeza é uma das características que os vestibulares mais cobram, que é o seguinte: as esponjas não possuem tecidos verdadeiros. Elas apresentam células, pessoal, tá? Essa imagem aqui tá pequena, mas na aula que vem eu vou ampliar e vou mostrar célula por célula. Vocês vão entender como é que é uma esponja por dentro, tá bom? Só que olha só, elas não têm um tecido verdadeiro, elas têm ali células que cumprem uma função, tá, nesse indivíduo e faz com que ele seja um indivíduo vivo, tá? Só que não tem tecidos verdadeiros, beleza? Tecidos especializados, tá? Isso não existe, beleza? Então as esponjas não possuem tecidos verdadeiros. Essas são as características gerais desse grupo. Beleza, né? Agora vamos à classificação, tá? Já vimos o cladograma, já vimos as características gerais das esponjas, dos poríferos, e agora vem o seguinte questionamento, né? Como que os biólogos, os cientistas, os especialistas em poríferos classificam, ou seja, organizam esse grupo?
Tem várias formas de classificar, de organizar. O vestibular quer de vocês a classificação anatômica, ou seja, segundo o corpinho do bicho, tá bom? A classificação anatômica. E a classificação que a gente ensina para o vestibular é a seguinte, ó. Tem as esponjas, tá? Menos complexa. Como assim menos complexa? Vou mostrar as outras imagens e vocês vão ver a diferença. E aí, pessoal, olha só, tem esponjas que apresentam uma anatomia que vai ficando cada vez mais complexa, tá vendo, ó? Então, essa daqui, essa última da direita, é mais complexa do que essa daqui da esquerda, tá? Olha só, essa primeira aqui, menos complexa, a gente chama de ascon. 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 Essa segunda aqui, intermediária, em questão de complexidade anatômica, ou seja, complexidade do jeitão do corpo dela, tá? A gente chama de sicon. 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 E aí, pessoal, tem a ascon, a sicon e a mais complexa anatomicamente, que é a leucon, tá bom? Leucon. Leucon. Ascon, sicon e leucon, beleza? Ascon, sicon e leucon, tá? Qual que é a diferença, professor, tá? Da ascon para sicon para leucon? Pessoal, a ascon, olha só, ela tem uma cavidade aqui no meio, beleza? Onde a água, tá? Que está entrando dentro do corpo desse animal pelos poros, tá bom? Esse animal, no momento que está filtrando a água, entra a água e fica aqui, ó, tendo um fluxo de água aqui no interior dessa esponja ascon, beleza? E aí as células vão pegando os nutrientes presentes na água, tá? Quando a gente vem para sicon, pessoal, tá? Olha só como que ela começa a ter uns dobramentos, tá bom? Ó, umas invaginações e evaginações, ou seja, umas dobras, tá? E aí começa a surgir algumas câmaras, tá? Então a água, ela fica num fluxo aqui no meio do corpo do bicho, mas também, olha só, começa a ter micros fluxos de água dentro dessas câmaras, dessas dobras, tá bom? O que aumenta, tá? A absorção de nutrientes por parte, tá? Desses animais, dessas esponjas, desses poríferos, tipo sicon, tá bom? E como eu falei aqui que surgem, né, algumas câmaras, algumas dobras, pessoal, a leucon tem um nível muito mais alto de dobras, de invaginações, de câmaras. Então a leucon, pessoal, apresenta muito mais câmaras, o que faz com que a água circule de uma forma muito mais complexa nesses animais. E dessa forma, as leucon de todos os tipos anatômicos de esponja são as que conseguem absorver melhor o nutriente presente na água, tá bom? Por quê? Porque apresenta muito mais câmara, tá? Então, pessoal, ascon, sicon e leucon. A mais complexa, leucon. Professor, então a leucon é a mais evoluída? Não, gente, em biologia não existe mais e não existe menos evoluído, tá? O que existe em biologia são seres mais complexos, leucon, e menos complexos, ascon. Pô, Jaguar, então leucon é mais evoluído, né? É mais complexo? Não, pessoal. Quer um exemplo? Um vírus. Vamos pegar o coronavírus. Ele é muito mais simples do que as suas células. As suas células são mais complexas do que o coronavírus. Só que o coronavírus tem a capacidade de matar suas células e levar pessoas à morte. Estamos aí com uma pandemia de Covid-19, tá? Então, olha só. Não é porque algo é menos complexo que é menos evoluído. E vice-versa também vale. Não é porque algo é mais complexo que é mais evoluído. Por isso que em biologia a gente não usa mais e nem menos evoluído. Então, essa é a classificação. Ascon, sicon e leucon. Fechou? Pessoal, então a parte 1 vai ficando por aqui. Semana que vem, parte 2, viu? Tipos celulares, nutrição dos poríferos e reprodução. São aí 3 conceitos, tá? Dos poríferos que caem muito nas provas. Então se liga, semana que vem, parte 2, viu? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu, fui!